Meu irmão destruiu minha vida por inveja. A primeira vez que meu irmão tentou arruinar minha vida, eu tinha 15 anos. E ninguém acreditou em mim. Ele era o caçula, o sensível, o menino que precisava de atenção. Eu era o mais velho. Então, automaticamente, virei o culpado por tudo. Se algo quebrava em casa, eu que devia ter feito. Se alguém brigava, eu que devia ter provocado. E se meu irmão chorava, bom, então eu definitivamente tinha feito alguma coisa. Durante anos eu aceitei isso. Achava que era normal irmãos brigarem. Achava que ele só queria atenção. Até o dia em que percebi que não era briga. Era estratégia. Meu irmão não discutia comigo. Ele criava situações, planejava, e sempre terminava comigo levando a culpa. A primeira grande armação aconteceu na escola. Eu estudava muito. Era o único jeito que encontrei de ter algum reconhecimento em casa. Boas notas eram a única coisa que meus pais elogiavam em mim. Então eu me agarrava nisso. Provas, projetos, Olimpíadas escolares, tudo. Um dia, perto da semana de provas finais, a diretora chamou minha mãe. E eu não fazia ideia do motivo. Cheguei em casa e encontrei os dois sentados na mesa. Meu pai estava com o rosto vermelho. Minha mãe segurava meu celular. "Você tem alguma coisa para explicar?" ela perguntou. Eu fiquei confuso. Explicar o quê? Meu pai jogou um papel na mesa. Era uma impressão de mensagens. Mensagens minhas. Ou pelo menos, pareciam minhas. Mensagens combinando cola para a prova final. Mensagens dizendo que eu tinha acesso antecipado às provas. Meu estômago gelou. "Isso é falso", eu disse imediatamente. Meu pai bateu na mesa. "Para de mentir." A escola dizia que um aluno tinha denunciado. E o print tinha vindo de um número que conversava comigo. Eu comecei a olhar com mais atenção. Algo estava errado. As frases, a forma de escrever. Parecia comigo, mas não era. Foi quando eu percebi uma coisa. O número da conversa não era de um colega. Era de um número desconhecido, mas estava salvo com um nome. Meu nome. Alguém tinha criado um contato com meu nome e conversado com ele mesmo, criando um print e denunciado. Eu expliquei isso. Mostrei meu celular. Minhas conversas reais, mas a escola não quis saber. Suspensão de uma semana e minha reputação destruída. Em casa foi pior. Meu pai disse que eu tinha envergonhado a família. Minha mãe chorou. E meu irmão? Meu irmão estava sentado no sofá, quieto, observando tudo. Quando nossos olhos se cruzaram, ele sorriu. Foi um sorriso pequeno, rápido, mas eu vi. Naquele momento, algo dentro de mim mudou, porque briga de irmão tem raiva, tem impulso, mas aquilo era satisfação. Eu passei aquela semana de suspensão trancado no quarto, pensando, revendo tudo e lembrando de pequenos detalhes, coisas que antes pareciam coincidência, mas agora faziam sentido. Meu irmão sempre estava por perto quando algo dava errado. Sempre tinha uma versão da história. Sempre era o primeiro a contar para meus pais. Sempre parecia preparado. E então eu percebi outra coisa. Quem tinha acesso ao meu celular enquanto eu dormia? Quem sabia minhas senhas antigas? Quem tinha inveja quando meus pais me elogiavam? Meu irmão. Mas provar isso era impossível, porque para meus pais ele era incapaz de algo assim. Ele era o frágil, o inocente. E eu era o irmão mais velho que precisava dar exemplo. Então, eu decidi uma coisa naquela semana. Se ninguém ia acreditar em mim, eu ia começar a observar. Porque uma pessoa que manipula assim não faz isso só uma vez. Ela faz de novo. E de novo. E de novo. Eu só não imaginava o quão longe meu irmão estava disposto a ir para me destruir. Depois da suspensão na escola, eu comecei a prestar atenção em tudo. Antes disso, eu vivia no automático. Acordava, ia para a escola, voltava para casa e tentava simplesmente evitar conflito. Mas agora eu estava observando, e quanto mais eu observava, mais estranho tudo parecia. Meu irmão sempre aparecia nos momentos certos, ou melhor, nos momentos errados.
Se meus pais iam brigar comigo, ele estava por perto. Se algo sumia em casa, ele era o primeiro a descobrir. Se algum adulto perguntava algo, ele respondia antes de mim. Era sutil. Tão sutil que antes eu nunca tinha percebido. Mas depois da história da escola, comecei a ligar os pontos. E o próximo episódio aconteceu algumas semanas depois. Era sábado à noite. Meus pais tinham saído para visitar uns amigos da igreja. Meu irmão e eu ficamos em casa. Ele tinha 13 anos na época, e normalmente ficava jogando videogame na sala. Eu estava no meu quarto estudando. Tudo parecia normal. Até eu ouvir um barulho. Um copo quebrando na cozinha. Fui até lá para ver. Meu irmão estava parado olhando para o chão. Um copo estilhaçado perto da pia. O que aconteceu? Perguntei. Ele olhou para mim e deu de ombros. Escorregou. Eu não pensei muito sobre isso. Peguei uma vassoura para limpar. Enquanto eu varria os cacos, ele simplesmente saiu da cozinha. Achei estranho, mas ignorei. Terminei de limpar tudo e voltei para o meu quarto. Cerca de meia hora depois, meus pais chegaram. E poucos minutos depois, ouvi meu nome sendo gritado. Vem aqui agora! Fui até a sala. Meu pai estava segurando um envelope. Meu irmão estava sentado no sofá, com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. O que é isso? Meu pai perguntou. Eu não fazia ideia. Não sei. Ele abriu o envelope e tirou algumas notas de dinheiro. Dinheiro que eu nunca tinha visto. Isso estava escondido no quarto do seu irmão. Ele disse. Meu coração começou a bater mais rápido. E? Meu pai me encarou. E ele disse que você colocou lá. Meu estômago caiu. O quê? Meu irmão começou a falar com a voz trêmula. Eu vi ele entrando no meu quarto. Achei estranho. Depois encontrei isso na minha gaveta. Ele parecia nervoso, quase com medo. Minha mãe colocou a mão no ombro dele. Calma, filho. Eu fiquei olhando aquela cena completamente incrédulo. Eu nunca entrei no quarto dele, falei. Meu pai franziu a testa. Então, como o dinheiro foi parar lá? Eu tentei pensar rápido. Talvez ele tenha colocado. O silêncio na sala ficou pesado. Meu pai se levantou. Você está acusando seu irmão de mentir? Eu respirei fundo. Eu estou dizendo que eu não fiz isso. Meu irmão começou a chorar. Não um choro alto, mas aquele choro silencioso que parece mais real. Eu só falei o que eu vi. Minha mãe me olhou decepcionada. Por que você faria isso com seu irmão? Eu não fiz! Mas naquele momento eu já sabia. Não importava o que eu dissesse. A decisão já estava tomada. Meu pai passou 20 minutos me dando sermão. Sobre caráter, sobre confiança, sobre vergonha. E no final eu fui castigado, sem sair de casa por 2 semanas, sem celular, sem computador. Quando tudo terminou, subi para o meu quarto, tranquei a porta e sentei na cama. Minha cabeça estava girando. Aquilo não era coincidência. Não podia ser. Então, uma lembrança voltou. O barulho do copo quebrando. Eu na cozinha limpando. Meu irmão saindo da sala. E meu quarto, aberto. Eu levantei devagar, caminhei até a porta e fiquei pensando. Enquanto eu limpava o vidro, ele teve tempo. Tempo de pegar o dinheiro. Tempo de entrar no meu quarto. Tempo de montar tudo. E depois, chorar na hora certa. A realização veio como um soco no estômago. Aquilo não era só inveja. Meu irmão estava me usando como bode expiatório, criando histórias, plantando provas, manipulando meus pais. E o pior, ele estava ficando cada vez melhor nisso. Eu encostei na parede do quarto, sentindo algo que nunca tinha sentido antes. Medo. Não medo de apanhar, não medo de castigo, medo do que meu próprio irmão era capaz de fazer. Porque naquela noite eu percebi algo perturbador. Ele não fazia isso quando estava com raiva. Ele fazia isso com calma, planejado, e com um detalhe que me assustava ainda mais. Ele sempre parecia se divertir. Depois daquela noite, eu parei de olhar para o meu irmão como um irmão. Passei a olhar como alguém que eu precisava vigiar. E isso muda tudo. Você começa a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos.
Pequenos sorrisos, olhares rápidos, silêncios estranhos. Eu comecei a notar que ele me observava muito. Sempre que algo dava errado para mim, ele estava por perto. Sempre. No começo eu tentei ignorar. Queria acreditar que eu estava exagerando, que talvez fosse só paranoia depois do que aconteceu. Mas então veio o terceiro episódio, e depois dele eu nunca mais tive dúvida. Era uma terça-feira à tarde. Eu tinha chegado da escola mais cedo porque um professor faltou. A casa estava vazia. Meus pais ainda estavam no trabalho. Meu irmão só chegaria mais tarde. Pelo menos era o que eu achava. Deixei minha mochila no quarto e fui para a cozinha fazer algo para comer. Enquanto eu preparava um sanduíche, ouvi a porta da frente abrir. Achei estranho. Olhei para o relógio. Ainda faltava quase 1 hora para meu irmão chegar. Fui até o corredor e vi ele entrando em casa. Ele congelou quando me viu. Por um segundo, os dois ficamos em silêncio. Você não tinha treino hoje? Perguntei. Ele demorou um pouco para responder. Foi cancelado. Algo na voz dele parecia estranho, tenso. Ele passou por mim rápido e subiu para o quarto. Eu fiquei parado no corredor por alguns segundos. Uma sensação ruim começou a crescer no meu peito, mas eu não sabia explicar por quê. Voltei para a cozinha. Comi. Depois fui para o meu quarto fazer lição. Cerca de 40 minutos depois, meus pais chegaram. E, como já tinha virado rotina, meu nome foi chamado. Vem aqui agora! Meu estômago revirou. Desci devagar. Meu pai estava na sala, segurando meu celular. Meu celular. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou. Demorei alguns segundos para entender a pergunta. Como assim? Ele levantou o aparelho. Não se faça de idiota. É meu celular. Ele respirou fundo e mostrou a tela. Era uma conversa, com um número que eu não conhecia. Mensagens. Falando de venda. Venda de algo. E então eu vi a palavra. Comprimidos. Minha cabeça travou. Eu não escrevi isso. Meu pai riu sem humor. Claro que não. Minha mãe parecia pálida. Você está comprando droga? Não! Eu tentei pegar o celular, mas meu pai puxou de volta. Então explica isso. Eu li as mensagens novamente. Era uma conversa inteira combinando compra, horário, preço, quantidade. Era muito específico, muito detalhado. Mas eu nunca tinha visto aquilo antes. Nunca. Então algo fez sentido, lentamente, como peças de um quebra-cabeça. Olhei para o sofá. Meu irmão estava sentado ali, em silêncio, observando tudo. Ele percebeu quando eu olhei, e então aconteceu. Um sorriso, pequeno, quase invisível, mas estava lá. Naquele momento, eu entendi. Ele tinha mexido no meu celular, enquanto eu estava na cozinha, enquanto eu fazia aquele maldito sanduíche. Ele tinha criado tudo, as mensagens, a conversa, a prova. Meu pai começou outro discurso, sobre vergonha, sobre decepção, sobre como eu estava estragando minha vida. Mas eu quase não ouvia, porque pela primeira vez eu estava olhando diretamente para meu irmão. E ele não parecia assustado, não parecia nervoso. Ele parecia satisfeito, como alguém que acabou de ganhar um jogo. Quando meu pai terminou de falar, ele disse: Você vai ficar 1 mês sem celular. Eu não respondi. Continuei olhando para meu irmão, e então perguntei algo que deixou a sala inteira em silêncio. Por que você faz isso? Meu pai franziu a testa. Faz o quê? Mas eu não estava falando com ele. Eu estava olhando apenas para meu irmão. Ele inclinou a cabeça, com aquele mesmo olhar calmo. Eu não sei do que você está falando. Minha mãe suspirou irritada. Chega dessa paranoia. Mas naquele momento eu tive certeza absoluta de algo. Meu irmão não estava só mentindo. Ele estava construindo uma história. Uma versão de mim. Um filho problemático. Um filho perigoso. Um filho decepcionante. E ele estava fazendo isso devagar, com paciência. Como alguém que monta um quebra-cabeça peça por peça. E a pior parte? Meus pais já estavam começando a acreditar nessa versão. E eu percebi algo assustador.
Se eu não fizesse alguma coisa, uma hora ninguém mais acreditaria em mim. Naquela noite eu quase não dormi. Fiquei olhando para o teto, tentando entender uma coisa simples. Por quê? Meu irmão já tinha tudo: atenção, proteção, desculpas. Quando ele errava, era fase. Quando eu errava, era decepção. Mesmo assim, ele continuava. Como se destruir minha imagem fosse um hobby. No dia seguinte, eu comecei a fazer algo diferente. Pare de tentar provar que eu estava certo. E comecei a tentar provar que ele estava errado. A diferença parece pequena, mas muda tudo. Passei a prestar atenção em cada movimento dele. Quando ele pegava meu celular, quando ele entrava no meu quarto, quando ele ficava sozinho em casa, comecei até a anotar coisas, horários, situações estranhas, pequenos detalhes. No começo parecia ridículo, mas dentro de mim algo dizia que eu ia precisar disso. Uma semana depois, algo aconteceu. Eu estava no meu quarto fazendo um trabalho da escola quando ouvi passos no corredor. Meu irmão tinha chegado, até aí normal, mas alguns minutos depois, ouvi minha porta abrir devagar. Eu não me virei. Continuei olhando para o computador. Ele entrou no quarto. "O que você quer?" perguntei. Silêncio. Então ouvi ele mexendo em algo. Virei discretamente a cabeça. Ele estava perto da minha mochila, mexendo nela. "Por que você está mexendo nas minhas coisas?" Ele respondeu rápido demais. "Não estou." Mas eu tinha visto. Levantei. Ele já estava saindo do quarto. Aquilo ficou na minha cabeça o resto do dia. À noite, durante o jantar, meu pai parecia estranho, muito quieto. E quando o jantar acabou, veio a frase que eu já conhecia. "Precisamos conversar." Meu coração afundou. Sentamos na sala. Meu pai segurava algo na mão. Minha mochila. Ele abriu o zíper devagar e tirou um objeto. Uma carteira. Mas não era minha. Ele abriu. Dentro havia dinheiro. Muito dinheiro. Notas dobradas e alguns papéis. "Quer explicar isso?" Meu pai perguntou. Minha cabeça girou. Eu nunca vi isso. Minha mãe parecia em choque. Estava na sua mochila. Eu olhei para meu irmão. Ele estava sentado no sofá, com a mesma expressão neutra de sempre. Então meu pai disse algo que me deixou gelado. "O pai do Lucas veio aqui hoje. Lucas era um colega da minha turma. Ele disse que o filho dele perdeu dinheiro, muito dinheiro, dinheiro que estava guardando, e alguém viu você perto da mochila dele na escola. Aquilo era absurdo." "Eu não fiz isso!" Mas minha voz já soava desesperada. Meu pai levantou. "Chega!" Ele apontou para a carteira. "Primeiro cola na prova, depois droga no celular. Agora roubo?" Minha mãe começou a chorar. "Onde foi que a gente errou?" Eu senti algo quebrar dentro de mim naquele momento, porque pela primeira vez, nem parecia que eles estavam tentando entender. Parecia que já tinham decidido. Eu era o problema. Eu olhei novamente para meu irmão. Ele continuava quieto, observando tudo. E então, pela terceira vez, aquele pequeno sorriso apareceu. Curto, discreto, mas suficiente. Naquele instante, eu entendi duas coisas. Primeira, meu irmão tinha colocado aquela carteira na minha mochila quando entrou no quarto. Segunda, se eu continuasse reagindo como estava, eu ia perder. Porque ele jogava um jogo silencioso, e eu só estava reagindo às consequências. Naquela noite, meu pai decidiu algo. A partir de agora, você vai direto da escola para casa, sem sair, sem amigos, sem nada. Castigo indefinido. Eu apenas assenti. Subi para o meu quarto, fechei a porta e fiquei sentado na cama no escuro, pensando, planejando. Porque pela primeira vez eu percebi algo muito importante. Meu irmão era inteligente, manipulador, paciente, mas ele também tinha um erro. Ele gostava de assistir, gostava de ver o resultado, gostava de estar por perto quando tudo explodia. E isso significava uma coisa: se eu tivesse paciência, se eu fosse tão cuidadoso quanto ele, uma hora ele ia cometer um erro. E quando isso acontecesse, eu estaria esperando.
Depois daquela noite eu parei de reagir. E isso confundiu todo mundo, principalmente meu irmão. Antes eu discutia, tentava me defender, explicar. Agora eu simplesmente aceitava. Foi você que fez isso? Não. Então como apareceu na sua mochila? Não sei, só isso, sem gritar, sem chorar, sem tentar convencer ninguém. Meu pai achou que era culpa, minha mãe achou que era vergonha. Mas meu irmão, ele parecia incomodado, porque o jogo dele dependia da minha reação, dependia do caos. E quando o caos não veio, algo mudou. Passei a observar ainda mais. Meu celular ficava sempre comigo. Minha mochila ficava trancada no armário da escola. E dentro do meu quarto eu comecei a fazer algo diferente. Coloquei meu celular antigo em cima da estante, virado para a porta, gravando. Não o tempo todo, mas sempre que eu saía do quarto. Eu sabia que meu irmão entrava. Ele sempre entrava. E 3 dias depois, aconteceu. Eu tinha ido tomar banho. Deixei o celular antigo gravando. Quando voltei, nada parecia diferente. Mas quando assisti ao vídeo, senti meu coração acelerar. Meu irmão entrou no quarto, olhou ao redor, fechou a porta, foi direto até minha mesa, pegou meu caderno, folheou algumas páginas, depois abriu minha mochila e colocou algo dentro. O vídeo não mostrava o objeto com clareza, mas mostrava o gesto, mostrava a intenção, mostrava tudo. Pela primeira vez, eu tinha algo. Não era uma prova completa, mas era o começo. Eu não mostrei para ninguém. Ainda não. Porque uma coisa tinha ficado clara. Se eu mostrasse aquilo naquele momento, ele iria negar, inventar uma desculpa. E meus pais provavelmente acreditariam nele. Eu precisava de algo maior, algo impossível de negar. Então esperei. Mais uma semana. Durante esse tempo, eu deixei ele pensar que estava ganhando. Parecia distraído, quieto, derrotado. E então, veio o erro dele. Era sábado. Meus pais tinham saído para visitar meus avós. Eu estava na sala jogando videogame. Meu irmão estava no quarto dele. Ou pelo menos era o que eu pensava. Depois de uns 20 minutos, ouvi passos atrás de mim. Ele apareceu na sala. Vai sair hoje? Perguntou. Balancei a cabeça. Não. Ele deu de ombros. Que vida triste. Eu ignorei. Ele ficou ali alguns segundos, me observando. Depois subiu de novo. 5 minutos depois, ouvi minha porta abrir lá em cima. Meu quarto. Meu coração acelerou. Esperei mais 1 minuto. Subi as escadas devagar, em silêncio. O corredor estava escuro. Minha porta estava entreaberta. E lá dentro, eu vi. Meu irmão, com a minha mochila aberta, colocando algo dentro dela. Eu fiquei parado na porta, observando. E pela primeira vez, eu não senti medo, porque naquele momento eu sabia de uma coisa. A câmera estava gravando. Tudo. Ele terminou. Fechou a mochila. Se virou. E congelou quando me viu. Ficamos nos encarando. Silêncio absoluto. O que você está fazendo? Perguntei. Ele demorou alguns segundos para responder. Nada. Eu entrei no quarto. Peguei a mochila. Abri. Dentro havia um relógio. Um relógio caro. Eu reconheci na hora. Era do meu pai. Olhei de volta para ele. Você é doente. Ele deu um pequeno sorriso. Mas dessa vez havia algo diferente nele. Algo tenso. Porque pela primeira vez, ele tinha sido pego no meio do movimento. Boa sorte explicando isso, ele disse. Eu caminhei até a estante, peguei o celular antigo e mostrei a tela para ele. O vídeo, gravando. O sorriso dele desapareceu, completamente. Agora, eu disse, vamos ver quem explica o quê. Eu desci para a sala e esperei meus pais chegarem. Quando eles entraram, eu só disse, antes de falarem qualquer coisa, assistam isso. Coloquei o vídeo na TV. O silêncio na sala foi pesado enquanto aparecia meu irmão abrindo minha mochila e colocando o relógio lá dentro. Minha mãe levou a mão à boca e meu pai simplesmente ficou parado, sem conseguir falar.
Meu irmão tentou dizer que era brincadeira, mas nem ele acreditava na própria voz. Pela primeira vez, ninguém me pediu explicação. Naquela noite, meus pais descobriram que todas as histórias que eu tentei contar eram verdade. Mas algo dentro de mim já tinha mudado demais para consertar, porque naquele dia eu recuperei minha verdade e perdi para sempre meu irmão. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.